Saudações, camaradas. Eu sou o Thiago. Este daqui é o podcast Prelúdio, o podcast socialista e revolucionário da EFOP. E hoje o tema é um dos mais importantes para a esquerda radical, para a esquerda brasileira, que diz respeito aos rumos, à discussão que a gente tem feito hoje e que deve fazer sobre os rumos da esquerda, os limites e as potencialidades hoje do que está se apresentando como propostas e alternativas de governo. E dentro desse debate, no centro desse debate está talvez o principal partido de esquerda em termos institucionais, que é o Partido eh, Socialismo e Liberdade, o PSOL. E para fazer essa discussão, a gente chamou um convidado muito especial. O tema é tentando pensar quais são as possibilidades, limites e críticas hoje da atuação. Uma parte da esquerda radical critica, por exemplo, o partido por está indo muito colado hoje na figura do governo Lula. Uma parte da esquerda faz a crítica quase que oposta, dizendo que o pessoal, na verdade, deve fazer uma junção ainda maior do pessoal. Essa proposta foi sistematizada recentemente com uma proposta de federação do pessoal com o PT, que não passou na última reunião do partido, mas de qualquer forma o tema ele é mais amplo, ele vai para além do tema da federação, e por isso a gente fez questão hoje de trazer esse convidado, alguém muito especial, eu diria talvez um dos principais quadros hoje do pessoal de Santa Catarina, que é o Afrânio Bopré. E aí, Afrânio, como está? Tudo bem, Tiago? Para mim é um prazer, agradeço o convite e vamos conversar. Perfeito. Primeira coisa, você está pré-candidato ao governo do estado, é isso mesmo? Exatamente. Vamos derrubar o Jorginho Melo? Queremos, queremos Temos. derrubar e temos que derrubar. Vamos fazer todo o esforço para buscar a unidade da esquerda aqui em Santa Catarina e fazer um forte enfrentamento e fazendo as conexões, buscando também uma campanha didática, pedagógica, para que possa a população se despertar e não cair na armadilha. Esse é um desafio bastante grande, porque para quem acompanha, inclusive em outros estados, tem visto com bastante angústia o que ocorre em Santa Catarina, né? Porque é um governo bastante truculento de diversas formas, né? Então hoje, inclusive, ronda uma certa sensação ruim, inclusive em outros estados do país, né? Claro, é difícil dizer que Santa Catarina está entre os piores estados em termos de governo, porque a gente tem bastante competidores fortes em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas é verdade que Santa Catarina hoje está sendo governado de uma forma bastante terrível, né? Então, saber hoje que tem possibilidades de alternativa, ou pelo menos para tentar disputar esse campo, é bastante bem-vindo, não acha? Olha, com relação ao governo, eu acho que é verdade. Com relação a Santa Catarina, eu acho que há exageros. Por que que eu falo dessa forma? Tem gente que acha que Santa Catarina é um estado fascista e que o povo é um povo atrasado e conservador, e não é verdade isso, porque se a gente pegar dados históricos, a gente vai ver que a história, mesmo recente do nosso estado, não é bem essa. Eu uso o voto apenas como um elemento da comprovação do debate político. O voto não é uma expressão dura, acabada, ideológica de um povo. Ele é, inclusive, muito flutuante, ele é momentâneo, mas é um dado importante. Eu não jogo na lata do lixo. E se observarmos, por exemplo, 2002, que o Lula ganhou a eleição, a primeira eleição, o Lula ganhou em todos os municípios do estado. Enquanto o José Serra fez uma aliança com o Esperidião Amin, nós tivemos que, pelo segundo turno, apoiamos no segundo turno o Luiz Henrique, que ganhou também a eleição. Mas não só a 2002, a eleição presidencial e de governadores. Na Assembleia Legislativa, nós elegemos 9 deputados estaduais de 40. Eu fui reeleito deputado estadual. Dos 16 federais, nós elegemos 5. Elegemos uma senadora da República. Ah, aqui em Santa Catarina, a esquerda em geral, esse campo progressista, que eu prefiro chamar assim, já governou Chapecó,
Lages, Joinville, Blumenau, Florianópolis, Laguna, Tubarão, Araranguá, Criciúma. Então, você vai verificando que, no passado recente, eh, a população ela fez uma opção. Houve não só em Santa Catarina, mas no Brasil, e não só no Brasil, em termos internacionais, um avanço das forças da extrema-direita e uma ascensão do fascismo no mundo. E nós não poderíamos, vamos dizer assim, ficar de fora dessa. Acabou acontecendo também aqui. Então, duas coisas que eu considero importantes: entender o fenômeno, internacionalmente falando e localmente, mas também nos perguntar onde erramos. Muita gente não faz autocrítica do que foi que aconteceu. De certa forma, Tiago, o PSOL é, ele nasce de uma crítica e de uma autocrítica, de dizer que havia um esgotamento de uma determinada política da esquerda no Brasil e encontramos um outro caminho. Posso trazer mais informações, mais dados. Vocês me acompanhem. O PSOL nasce em 2005. Na época, eu era deputado estadual do PT. Eu rompi com o PT. Eu fui o primeiro deputado estadual do PSOL aqui em Santa Catarina. Mas aconteceu o mesmo com a Araceli no Pará, que era deputado estadual, a Brice Bragato no Espírito Santo. Na época, o Randolph Rodrigues era deputado estadual no Amapá. O Chico Alencar, deputado federal no Rio de Janeiro, o Ivan Valente em São Paulo, um grande grupo de parlamentares militantes do movimento social, sindical, das lutas populares, rompeu com o PT numa perspectiva de criar um outro instrumento para a esquerda brasileira. Era essa a nossa missão. A gente avaliava que o PT demorou muitos anos para se soerguer, né, se firmar no cenário político brasileiro, mas teve um descenso muito rápido, o que nós chamamos de uma degeneração acelerada, que foi uma degeneração do ponto de vista programático, ideológico, ético, moral, e que entendemos que houve um esgotamento e que era necessário criar um outro instrumento, e por isso a razão do PSOL. Então, eu falo dessa forma para dizer o seguinte: o PSOL, em 2006, 2005 ele nasce, 2006 a primeira eleição presidencial. Nós lançamos a Heloísa Helena, candidata a presidente. Depois, 4 anos depois, o Plínio de Arruda Sampaio, em 2010. 2014, Luciana Genro. 2018, Guilherme Boulos. Em 2018, o Bolsonaro ganha a eleição. E a gente viu o que foi que aconteceu no Brasil e também em escala internacional. Um bom velejador, quando o vento muda, ele tem que ajustar a vela. Não era mais para, em 2022, a gente continuar lançando candidatura própria para autocrescimento partidário, marcar posição política, e nós entendemos que era a hora de criar uma frente antifascista. Isso, para nós do pessoal, não é uma adesão ao governo Lula. A motivação maior é uma negação àquilo que já havia sido experimentado. Um governo fascista do Bolsonaro, golpista. E nós fizemos essa opção política. Acho que está correto. E vamos reeditar em 2026. Vamos reeditar. Por quê? Diferente do que muitos pensam,
o mal maior não passou. O golpe está em aberto, ele é processual. A extrema-direita, o fascismo, não descansou. Está ativo, buscando, seja criticando a urna eletrônica, ou seja, por dentro da urna eletrônica, tem interesse em voltar para a estrutura de Estado, do poder, e nós precisamos encontrar esse campo de unidade para resistir e apresentar perspectivas. Você mencionou a defesa, por exemplo, em 2022 de lançar uma candidatura própria, de não lançar uma candidatura própria e já apoiar aí de primeiro turno o governo Lula, a eleição do governo Lula, não necessariamente significava uma adesão ao governo, mas ao mesmo tempo a resolutiva do PSOL foi de que não só apoiasse, mas no eventual governo entrasse dentro do governo, que foi o que acabou ocorrendo, Não é bem isso, não? não é bem isso. Sobre as resoluções do partido, tem Aham. uma sintonia fina que a gente precisa fazer. Mas quando eu digo não é uma adesão no sentido de que nós estamos de acordo com a linha do governo. Não, nós somos inclusive uma voz crítica. Mesmo que a bancada federal, nos momentos decisivos, tenha votado com a base do governo, mas todos lembram que na eleição da Câmara de Deputados, o Hugo Mota foi eleito e nós tivemos candidatura própria, com o pastor Henrique Vieira, do Rio de Janeiro. Nós demos um outro tom. Olha, a bancada do PSOL, o PSOL entende que tem que fazer um freio de arrumação também aqui, né? E o governo Lula está sofrendo com Alcolumbre, com Hugo Mota, com a opção política que fizeram com o Centrão, etc. Mas sobre resoluções do partido, a resolução, vamos dizer assim, em respeito à nossa instância partidária, era de que a bancada era uma bancada de apoio ao governo e que nós não faríamos parte. Bem, Afrânio, como se justifica a Sônia Guajajara, então, como ministra? A Sônia, ela era representação e é de uma luta indígena radical. E a gente deliberou, eu achei um erro, mas em razão, vou dizer aqui, e respeito à decisão partidária, a Sônia havia que se licenciar para assumir o ministério, porque o partido não estava como partido indicando ninguém para o ministério. Ela é uma companheira valorosa, mas ali a expressão era do movimento social e não do partido. A mesma coisa com o Guilherme Boulos. Foi uma decisão pessoal dele e não uma decisão partidária. Ah, mas a Marina é da Rede Sustentabilidade, é da nossa federação, mas a gente não tem incidência sobre um partido co-irmão. Então, só para explicar e fazer um ajuste fino sobre a deliberação partidária. Mas o importante é dizer assim, tem críticas? Tem, até o PT tem críticas ao governo. Né? Setores do PT, muitas críticas. Mas nós não estamos aqui fazendo um debate que era aquele debate confortável de 2006. Tem um artigo do Cristóvão Buarque, cujo título já é bastante esclarecedor. E eu tenho muita identidade com o artigo do Cristóvão. O título é o seguinte: 2022 não é 2006. Por quê? No artigo ele descreve que em 2006, tanto ele quanto a Heloísa Helena foram candidatos a presidente da República. E um dos objetivos era apertar o Lula para ele vir um bocadinho para a esquerda, para fazer um debate programático mais intenso e tal. E 2022 e 2026 não é esse o debate. O debate é um debate de resistência. A conjuntura mudou. As pesquisas estão mostrando as dificuldades que nós temos. E ao invés de fazermos uma demarcação de posição,
com um determinado campo, a nossa política hoje é de uma frente antifascista. É isso que determina a política do PSOL em apoiar o presidente Lula. Que, convenhamos, da história do Brasil, com todas as críticas que se faz, é ainda o governo mais popular que nós temos. Uhum. E como que tu avalia o governo Lula 3? Porque tem todo um debate de que no cenário, bom, o cenário mudou, a conjuntura mudou. Antes a gente vivia um boom de commodities, etc. Hoje a gente vive um período de crise já bastante acentuado, fora o conflito imperialista, inclusive mundialmente falando. Mas se tem um debate de que hoje o governo Lula, talvez por essa característica da ampliação dessa frente, que foi bastante ampliada também à direita, não só por exemplo, o debate do PSOL, mas também à direita, tem colocado hoje a situação de que o governo Lula 3 parece muito mais à direita do que os outros governos petistas. Como é que você tem avaliado o governo Lula 3? Então, Tiago, eu lembro bem do dia que a gente formalizou a aliança com o Lula. Eu estava em São Paulo, na reunião do PSOL, e o Lula foi lá. O Lula pegou o microfone e nos provocou, dizendo que a gente fez lá uma série de indicações de que por onde deveria passar o governo. O Lula pega o microfone e diz: essas reivindicações que o pessoal está apresentando serão incorporadas. E o Lula que está falando aqui é mais radical do que o pessoal. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Lula continua sendo Lula e também dentro de circunstâncias que ele não teve a oportunidade de escolher. Né? Isso eu lembro muito de uma frase do Marx. O Marx diz: o homem é o sujeito da história, mas atua sob determinadas circunstâncias. Circunstâncias que vieram do passado e não teve a oportunidade de escolher. Então ninguém é livre plenamente para governar. Nós vivemos cada vez mais num semipresidencialismo. O governo Bolsonaro entregou a gestão orçamentária da União para o Congresso Nacional. E está difícil de pegar de volta. É um tensionamento. Está se conseguindo alguma coisa graças à ação do STF, principalmente do Flávio Dino, com as emendas PIX, as emendas secretas, as emendas impositivas, que já estão previstas aí 67 bilhões de reais de emendas parlamentares. Então, é muita coisa na mão deles e que se torna quase uma barreira intransponível. Vai alguém aqui querer agora se lançar candidato a deputado federal com 67 bilhões de emendas nesse ano? Ou seja, os prefeitos, vereadores, associações comunitárias, ONGs, enfim, estão umbilicalmente vinculados aos parlamentares de hoje. Eu acho que a renovação do Congresso vai ser muito pequena nessa eleição, em função desse poderio bélico financeiro que se tornaram as emendas. Então, eu acho que é um governo também relativamente refém de uma circunstâncias que não escolheu, mas que acaba, pelas próprias circunstâncias, alimentando elas, para manter um discurso de governabilidade e etc. Uhum. Aqui tu toca um assunto interessante, pegando ainda a frase do Marx, porque daria para, continuando com a analogia, dizer que uma parte hoje da base petista, ou pelo menos daquele que estão mais circunscrito ao governo do PT, tem se utilizado do segundo elemento da frase do Marx, do tipo, olha, as condições estão dadas, é isso que a gente tem, a correlação de força é essa, mas uma outra parte da esquerda tem, digamos, acentuado também a primeira parte da frase, mas o ser humano ainda faz a história, o ser humano ainda pode mexer nessas. Não é fácil, ela está dada, mas ele pode ser alterada. E um dos debates críticos que tem feito, inclusive aqui no programa já, esse assunto já veio com diversos convidados, é o fato de que esse é, digamos, uma das justificativas mais recorrentes hoje que o petismo tem se utilizado, que é a correlação de forças não permite. E a crítica que se apresenta, e eu estou colocando ela de novo para também saber qual que é a tua leitura, é de se colocar, bom, mas o Partido dos Trabalhadores é talvez hoje o principal partido dito de esquerda em termos de organização sindical, de movimento, de centrais.
Enfim, tem toda uma gama. Claro, não chega perto aos aparelhos hegemônicos, da mídia hegemônica, etc., mas ele tem uma gama que consegue provocar, se a linha política fosse essa, conseguiria provocar uma tentativa de mudança da correlação de força. Então, ao mesmo tempo que ele é refém do cenário, ele também poderia atuar para mudar o cenário. E, porém, não parece ser essa a linha Sim. do partido. Então, como é que tu lê isso? Não, eu vejo assim, então voltando à frase original que nós estamos discutindo. Eu acho um erro a gente dividir essa frase em 2 pedaços, né. Aqueles que acham que, as circunstâncias são difíceis e que não tem nada o que fazer, porque estamos amarrados a elas, tendem a cair no imobilismo e aceitar um mundo como sendo natural. O mundo que está aí é um mundo divino e da natureza. É um erro. Por outro lado, os que, enfatizam de que o homem é o sujeito da história e dão a esse pedaço da frase um valor quase que absoluto, eles tendem a cair no voluntarismo. Então eu nem imobilismo nós podemos aceitar e nem voluntarismo. Essa frase ela é dialética. As circunstâncias, o homem é o sujeito da história, mas atua sob circunstâncias. Circunstâncias que ele mesmo pode mudar para ampliar a sua capacidade de ser sujeito da história. É uma relação dialética. A fragmentação dela empobrece, que eu acho que não é o objetivo do Marx em seccioná-las. Ao contrário, é de mostrar essa unidade. E você fez a crítica, digamos, ao outro lado e você denunciou, bom, talvez tenha algo de um voluntarismo. Você consegue elaborar o que seria isso? Dar um Ah, exemplo? sim, posso. Eu acho que é assim, tem muita gente que acha que a estratégia da construção da esquerda ainda é uma estratégia de assalto ao poder, de um pequeno grupo de iluminados, de uma vanguarda que ela é detentora de um saber, de um conhecimento e de uma inteligência que vai conduzir a massa para uma orientação de ruptura. Isso é o voluntarismo, né, que não está dado. Então, eu acho que nesse caso, o Gramsci nos ajuda muito aqui a entender também essas circunstâncias do que é hoje a hegemonia burguesa e, e como é que se trabalha essa questão, né? Porque eu diria assim, numa simplificação também aqui no debate, me permitam, mas é o consenso encoraçado de coerção, né, na ideia da hegemonia, de coerção e consenso. A hegemonia é um plus da dominação. Veja, é mais do que dominar. A dominação é por coerção. É obter das classes opostas, adversárias, o consentimento de que somente a classe dominante é capaz de estar na estrutura do poder. E isso é buscar a hegemonia. E nós temos que construir a contra-hegemonia. E essa contra-hegemonia não vai acontecer sem ser uma política de massa. Não é uma política vanguardista, de um pequeno grupo iluminado, que sabe qual é o caminho, e é, uma massa sem conhecimento, uma massa burra, que vai seguir quem tem inteligência. Isso eu acho que cai muito no voluntarismo. Uhum, E tem muito pequenos grupos na esquerda ainda infectados por essa ideia de rupturas com pequenos grupos que vão fazer o assalto ao poder. uhum.
E hoje, como que você avalia isso com relação ao próprio partido ou com o próprio PSOL? Porque, ele é, digamos assim, eu comecei o programa falando que dentro do campo mais abertamente de esquerda, ele é o principal partido hoje em termos institucionais, né? Ele tem bancadas, ele tem deputados, ele tem vereadores, ele consegue prefeituras, etc. Em que medida você vê hoje a capacidade do PSOL de mobilizar as massas? Então eu digo assim, ainda bem, Tiago, que o PSOL não é mais um partido de ex-petistas. O PSOL se constitui hoje num partido de capacidade de aglutinação das lutas populares no Brasil. Luta das mulheres, lutas dos negros, luta indígena, luta sobre temas ambientais, LGBT. Ah, mas a Fran, aí tem um fracionamento. Não, a gente é ao contrário. A gente dialoga com as temáticas, com os setores da luta social, com os movimentos, no sentido de buscar uma totalidade política. Né? Então, essa é uma leitura que nós temos para o PSOL. E o PSOL, hoje, é um partido que vai se vertebrando dentro da política brasileira como uma alternativa para a esquerda. Você acha hoje que o partido ele tem uma capacidade interessante de mobilização de massa? Eu pergunto isso porque, desde o governo Bolsonaro, a gente tem tido muita dificuldade de colocar a massa na rua, de fazer os enfrentamentos, seja mais diretamente ao governo Bolsonaro, como a gente tentou em vários momentos puxar atos, mas até para algumas pautas específicas. Teve algumas poucas exceções recentes, como a PEC da blindagem, etc., que a gente conseguiu por fatores também maiores do que a própria esquerda radical, colocar a gente na rua. Mas, de alguma forma, a gente tem tido uma certa dificuldade, não? Sim, então, mas as dificuldades existem, mas dentro das dificuldades a gente ainda consegue promover lutas nacionalizadas, um país continental como o Brasil. Não é fácil. E posso, por exemplo, citar a importante bandeira que é a redução da jornada de trabalho para 40 horas, o fim da escala 6 por 1, sem redução de salário, que é uma bandeira incorporada, que vem já, não é nova, na década de 80 ela cresceu novamente, depois ela perdeu energia e agora foi retomada, e o pessoal foi fundamental nessa luta, está sendo inclusive nesse momento. Mas eu posso citar também o que vem acontecendo no Brasil inteiro, que é a luta pela tarifa zero. São temas importantes. A nossa participação ativa na COP30, enquanto partido presente, mobilizado na discussão sobre a agroecologia, a defesa das florestas, dos povos ribeirinhos, enfim, são lutas que precisam ser combinadas dentro de um projeto político de poder e não separadas entre si, mas uma articulação e uma combinação desse processo. Você comentava que o pessoal hoje, você pode se orgulhar, porque a gente pode ver um partido não mais de ex-petistas, mas que ele, de alguma forma, tem uma identidade própria, talvez. Exatamente. E só que um dos debates que tem acontecido é, bom, a gente está num cenário de crise, está num cenário de ascensão da extrema-direita, e o que a gente tem visto dentro do nosso campo da esquerda mais radical é uma série de conflitos também internos, racha de organizações, encerramento de organizações, claro, há fusões de organizações também, criação de novas organizações, mas tem uma miríade de mobilizações para vários lados. E o PSOL, de alguma forma, também por ser a principal legenda no nosso campo nesses termos institucionais, ele vira foco em vários momentos. Em alguns momentos atrás foi, por exemplo, a saída de alguns quadros, inclusive de quadros fundadores do partido, que saíram com críticas ao pessoal falando que ele estaria muito alinhado ao governo. Surgiu uma série de críticas, né? O próprio Plininho foi um dos que entrou no grupo, que estava no grupo que assinou, que saiu, etc. Recentemente, eu acho que teve uma organização que saiu do PSOL, se filiou no
entrou no PSTU, mas enfim, tem alguns movimentos nesse campo e tem movimentos no sentido contrário, como por exemplo a proposta recente da Revolução Solidária pela federação do pessoal com o PT e outros partidos, então de fazer uma junção ainda mais íntima, digamos assim, com o partido, né? Como que você tem avaliado isso? Como que tá as disputas também dentro do partido? Porque a gente está falando de um partido que ele é diferenciado, ele tem uma organização a partir das suas correntes internas, né? Uhum. Então, como é que está esse Então, movimento? no debate interno, prevalece uma ideia de que o PSOL é um partido necessário, que precisa buscar a sua independência e autonomia, não perder a sua capacidade crítica ao sistema capitalista e todas as suas estruturas de dominação, e também vinculado aos movimentos sociais. Eu gosto muito de uma ocasião, de um evento que eu participei com o Florestan Fernandes, nosso professor Florestan. O Florestan dizia assim, ele fazia uma pergunta: quem é mais revolucionário? O companheiro do MST, que corta o arame farpado do latifúndio, ou um deputado federal, ele era deputado federal, ou um deputado federal que atua no parlamento burguês? Quem é o mais revolucionário? Conclusão do Florestan: se o companheiro do MST, que está atuando fora da ordem, ele trabalha contra a ordem, e o companheiro do parlamento burguês, que está atuando dentro da ordem, trabalha contra a ordem, os dois são companheiros. Então, essa dicotomia de que o movimento é mais importante do que o partido, do que a atuação parlamentar, ela precisa estar articulada dentro de um projeto político, né? Eu acho que é isso que faz o PSOL ser um partido necessário, um partido que tem um alcance estratégico para a esquerda brasileira, que não se adaptou à ordem social burguesa e continua sendo um espaço onde as lutas se encontram. Esse é o PSOL que nós estamos construindo, né? A federação. A federação tem uma data dentro do calendário eleitoral, e até dia 4 de abril, tinha 4 anos, alguns foi antes, outros foi depois, e foi pautado isso: olha, por que que o pessoal não se incorpora à federação que é PT, PV e PCdoB? E nós temos uma federação, que é Rede e PSOL. A relação entre Rede e PSOL é muito respeitosa e de cooperação. As federações nascem porque a legislação partidária exige cumprimento de cotas e de cláusulas de barreira, fazer determinada quantidade de votos no Brasil e em 9 estados, 2,5%. Então, o que se questionava? É melhor ir eleitoralmente, é melhor ficar dentro ou fora de uma federação? Nós achamos a decisão do pessoal, eu acho que foi adequada. É uma decisão que tem como orientação principal a prioridade em 2026 é a eleição Lula, eleição presidencial, e o pessoal não pode perder a sua independência e autonomia. Foi por isso que nós não federamos com o PT, porque o PT tem uma lógica de abafar dentro da federação. Isso significa que vocês não vão querer nunca federar com o PT? Nós estamos coligando com o presidente Lula, é outra coisa. Coligação é uma coisa, a federação é outra. Vamos separar. Todo mundo diz que a atual legislação de federação tem que ser revista. Vai ser bom para o PCdoB, para o PV, é bom para os partidos de direita rever a federação, pode ser bom para o PDT, para o PSB, e pode ser bom para a Rede e para o PSOL. Nós precisamos rever as regras internas da lei
e os estatutos das federações. Entrar para ficar sob controle de um partido maior, nós não topamos. Uhum. E você acha que, tem algo a mais, a despeito desse debate da federação que ainda pode surgir? Porque, por exemplo, um dos debates que apareceu, eu não sei também exatamente, o quão, verídico ele é, mas é o fato de que talvez a Revolução Solidária estaria preparando o terreno também para, se não conseguisse a federação, sair do pessoal e ingressar no PT, por exemplo. Outros debates surgiram que, na verdade, a tentativa de federação encampada pelo Boulos e tantos outros nomes conhecidos, mas sobretudo Boulos, teria a ver com também uma disputa pelo legado do governo Lula, não do governo Lula, mas numa certa disputa de quem seria a sucessão a Lula. E que, 2030. de 2030, pensando que muito provavelmente a gente não estaria falando em condições de reeleição em 2030 do Lula, pela Eu acho idade, que todos etc. esses elementos, Tiago, estão presentes nos cálculos de cada um. A fila sobre 2030, ela é grande, e eu acho muito difícil furar a fila. Mas nós precisamos discutir, nesse momento, não existirá 2030 com maior intensidade para candidaturas com perfis mais populares, se a gente não passar por 2026. Então, a nossa decisão foi focar em 2026. O projeto é defender a reeleição do Lula, aumentar a bancada de federal, ver se consegue candidaturas ao Senado, que é o caso da Manuela Dávila, no Rio Grande do Sul, melhorar a performance de parlamentares estaduais, fortalecer o partido para, no momento subsequente, também fortalecer as lutas populares, e a gente está atuando firmemente, Uhum. né? Então, eu acho que quem está olhando muito na frente, e a política é dinâmica, às vezes a gente dorme pensando uma coisa, quando acorda é tudo diferente do que pensava, é muito cedo para fazer cálculos muito longos. E é possível que não dê certo. Uhum. Pois bem, então, já que você colocou esse assunto do possível que não dê certo, essa talvez é uma das questões que agora, mais recente, porque saiu a pesquisa eleitoral da Quest, tá colocando isso em questão, né? Até pouco tempo atrás, parecia que existia um certo conforto de que a reeleição de Lula em 2026, ela era mais ou menos garantida. Inclusive, muitos setores estavam mais ou menos comemorando isso. E agora, recentemente, a última eleição indicou pela primeira vez um empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno, que é bastante alarmante, bastante preocupante. E por isso eu te pergunto desse cenário. Para ter chegado nesse cenário, é porque a direita tem algum mérito, sim, porque eles conseguiram fazer alguma articulação, e o PT talvez tenha algum demérito porque falhou em alguma coisa. Então, no que a direita acertou, no que o PT errou? Não, é por isso que eu digo, a gente tem que entender esse fenômeno também como um fenômeno internacional. Mas o podcast de vocês, se ele puder ajudar a alcançar as nossas mentes críticas da esquerda, eu preciso alertar a todos que vão nos ouvir o seguinte: enganam-se aqueles que acham que o mal maior já passou. Não passou. A direita está muito forte. A direita está organizada. O Flávio Bolsonaro é filho, mas não é Jair Bolsonaro. Acho que ele vai aparecer na eleição muito mais com capacidade de enganar que alguém preparado, palatável, do que qualquer outra candidatura, como é o Tarcísio. Então, é bom que todos tenham noção de que é uma eleição muito, muito dura. Não vai ser uma eleição fácil. Ah, o Lula vai ganhar no primeiro turno porque o Jair Bolsonaro está na papuda. Enganam-se aqueles que acham que o mal maior já passou. Repito, vai ser uma eleição muito dura. Por que a direita ainda está muito forte? Por que mesmo a prisão do Bolsonaro não conseguiu desarticular, ainda que minimamente, esses setores da extrema direita, para ser bem franco? Então, eu volto a dizer aqui,
eu entendo que falta, de um lado, uma capacidade de autocrítica e entender que o senso comum, que é o senso eleitoral, predominantemente, ele é um senso de direita. Existe um eleitor que eu chamo que é o Bozolula, e ele é muito flutuante. E por isso que o voto não é uma demonstração cabal, finalística, de uma identidade ideológica, de uma opção de mundo. Ela é muito de momento. E quem está dentro da estrutura do Estado, e nesse momento é sempre visto como algo a ser atacado. E o bolsonarismo se coloca como um antissistema. E ele engana muita gente, né? Engana pessoas, trabalhadores, pessoas que são estudantes, mesmo universitários, e isso acaba criando um movimento, que é um movimento antissistema, liderado por um grupo que é do sistema. Essa é a complexidade da política. Como é que quem é contra o sistema, que está dentro do sistema, se relaciona nessa contradição? E como que a gente interpreta a esquerda nisso tudo? Vou te fazer a pergunta também colocando em cenário internacional. A gente viu, colocando as diferenças enormes de lado, mas a gente viu Joe Biden entrando nos Estados Unidos e depois perdendo e volta o Trump. A gente viu Alberto Fernandes entrando na Argentina no lugar do Macri e depois volta Milei. A gente viu Boric no Chile e agora um pinochetista voltando ao poder no Chile. E de alguma forma isso coloca um debate para a esquerda, inclusive mundialmente. Esquerda agora eu fui muito generoso porque eu coloquei até o Joe Biden, mas deu para entender por conta do contexto. Hum, Eh, que é, de alguma forma, esses setores que se colocam, ainda que em oposição formal à extrema-direita, eles têm, de alguma forma, fracassado em alguns elementos, porque permite ainda o terreno para o retorno, inclusive em cenários mais fortes ainda da extrema-direita. Veja o caso da Argentina, que volta um Milei que é um Macri na 10ª potência. Então, o que que a esquerda ou esse campo que se opõe, digamos, à extrema-direita tem errado e o que que a gente tem errado no Brasil para permitir, por exemplo, que esse setor ainda seja tão forte? uhum. Olha, eu acho assim, principalmente tem um forte segmento que foi trabalhado a partir do golpe da Dilma, que deu demonstrações fatais de que era permitido com mobilização de rua, que já começa em 2013, aquele pequeno aumento da tarifa e tal, as cidades rebeldes, um movimento que aconteceu no Brasil inteiro, né? Que as grandes manifestações no Brasil, que sempre que ocorreram, foram nos grandes centros urbanos, nas capitais e tal. Aqui, 2013 aconteceu no interior do estado, em Santa Catarina, populações na rua, eu posso falar, por exemplo, Uruçanga. Uruçanga teve movimento de rua, né? Nunca teve passeata, mas estava lá o povo mobilizado e tal. Eu estava no ensino médio em Jaraguá do Sul Já e na, eu também e nunca estava na tinha rua. visto e estava na rua. É isso aí. Então aconteceu coisas naquele momento que foi dando. A direita também foi indo para a rua. Antes era privilégio da esquerda, grandes mobilizações, passeatas, greves, e a direita veio e ganhou espaço. E isso está em disputa. Agora, acontece também, já com Dilma, a prisão de Lula, e com o STF e tudo, foi uma combinação de coisas que aconteceu, porque eu quero localizar ali o impeachment da Dilma. Quando se deu o golpe na Dilma, o endereço era a cadeira presidencial para o Temer. O movimento que o Temer ia fazer, em certa medida, foi bem sucedido, porque fez reforma trabalhista, né? A ponte para o futuro.
que era o projeto dele, acentuando políticas neoliberais, e o projeto político era passar a presidência da República para o tucanato. O golpe da Dilma e o governo Temer não tinha calculado a opção Bolsonaro. Isso aconteceu como perda de controle. Eles perderam o controle. O objetivo era entregar, talvez, para o Geraldo Alckmin a presidência do Brasil, porque ele disputou pelo PSDB. E perderam o controle e o Bolsonaro ganha a eleição. Mas isso está dentro de um contexto de criminalização também do PT. As passeatas na rua eram fora PT. O PT estava criminalizado, estava condenado. Quem não lembra das delações do Palocci, a prisão do Zé Dirceu, a prisão do Lula, enfim, do Delúbio Soares, e todos aqueles envolvidos no problema da Lava Jato, a corrupção, o petróleo-duto e etc. Isso criou, numa determinada geração, uma opinião consolidada e de difícil reversão. Tá? O governo, comparativamente a outros governos, teve significativos ganhos. O projeto, por exemplo, que eu digo, né, a Minha Casa Minha Dilma, que é um projeto de habitação popular, de investimentos maciços do governo federal, muito bem sucedido. Ah, mas é insuficiente, mas nunca teve tanta iniciativa de moradias populares. Talvez no passado só no governo do Getúlio. É, o Bolsa Família, né? Mesmo na área da educação, vários avanços quando o Haddad era o ministro da Educação. E eu sei que o povo ele tem uma gratidão com ações governamentais. Ele reconhece. Se não fosse isso, aí mesmo a coisa estava mais difícil. Se o governo não tivesse alcançado políticas públicas mais sólidas e duradouras para atender segmentos populares da sociedade. Então, há ainda um reconhecimento popular. Então, é isso. Eu acho que tem erros graves e tem acertos. Né? E isso faz uma síntese na cabeça do eleitor brasileiro, que está em permanente processo de disputa. Ninguém sabe, por exemplo, o estrago que o escândalo do Banco Master vai alcançar no processo eleitoral. Né? E esse é um assunto também que precisa ser melhor estudado. Pois bem, tem uma discussão que ela, ainda nesse assunto, que ela é mais ou menos o seguinte. A gente discutia recentemente, alguns programas atrás, a situação da Argentina, por isso que eu tô com os exemplos frescos na cabeça, mas ele se assemelha muito à nossa situação, que era mais ou menos a seguinte. De alguma forma, houve uma gestão do sistema durante um período, esse sistema ele começa a entrar em crise, ali depois de 2008, 2011, começa a vir para a América Latina ali com o fim do boom das commodities, 2013, 2014, isso gera um mal-estar na população. E, de alguma forma, uma parte da esquerda, a esquerda governamental, em geral, ela teve à frente do governo nesse período, então cria-se uma identidade, afinal de contas, o Partido dos Trabalhadores, no nosso caso, foi o que mais governou no século XXI. E ao mesmo tempo daí entra a segunda questão, que é aquilo que tu falavas. Quem que se apresenta contra o sistema? A extrema-direita. A gente sabe, criticamente, que é uma saída falsa, que essa saída contra o status quo, a gente sabe que ela é falsa da extrema-direita, porque, na verdade, A eles estão. gente quem? Eu e tu? Eu e tu, e o nosso o humilde campo revolucionário. É, Mas a gente sabe que eles estão, que é um discurso falso, infelizmente boa parte da população não sabe, e cai nesse discurso. Mas o que eu digo o sentimento contra o sistema, ele aparece, a raiva aparece, a só raiva. que ela só canaliza pela extrema-direita. Isso não é uma falha da esquerda também, de canalizar um pouco esse ódio ao status quo, ao sistema, e não só fazer uma defesa dele? Sim, eu acho que sim.
Eh, e a gente poderia ver, assim, onde é que está a falha, né. Eu acho que tem um pouco em comunicação, em domínio das redes sociais, que também não são nossas, né, que também não são nossas. A entrega de onde vai parar cada vídeo que se solta nas redes, não Quem tá define o quem algoritmo? define o algoritmo, então tudo isso pesa. Mas eu te diria assim, e a política, ela tem que também levar em conta um trabalho que eu acho que falta, que é um trabalho de base, trabalho de rua, trabalho de movimento social, estar mais presentes, né, e os partidos, eu acho que eles se afastaram um pouco mesmo desse trabalho. E o movimento que precisa se fazer é de retorno às origens, aos nossos vínculos populares, né, verdadeiros. Mas eu entendo que é uma coisa de médio a longo prazo. Eu acho que no curto prazo não se consegue recuperar essa esse patrimônio perdido. Uhum. Mas tu avalia, por exemplo, a gente lança candidaturas. Essas candidaturas deveriam apresentar um discurso mais radical ou mais comedido? No seguinte sentido, te dou um exemplo do cenário europeu, pensando, por exemplo, a Alemanha e a França. Tem alguns exemplos nesse caso, de que um setor da extrema esquerda, esquerda mais radical, que conseguiu ganhar ali, claro, em termos eleitorais ainda é muito pequeno, mas que perante o que era antes conseguiu um avanço e porque estava colocando o discurso mais radical. E tem um debate recente também que foi feito no Brasil, acho que o Vladimir Safato ele puxou a discussão, que que de para combater um discurso de extrema direita, talvez o ideal seria puxar as coisas mais para a esquerda e não fazer concessões à direita. Como é que você avalia essa estratégia? Então, eu acho que não existe uma regra para todas as realidades. Talvez o Lula esteja certo em fazer uma movimentação mais para o centro, em função da necessidade de fazer uma frente antifascista. Ela aglutina mais gente do que só a esquerda, evidentemente. Mas esse movimento, ele é um movimento tático e previamente conhecido por todos. O problema é você ficar refém dele. Então, qual é o sucesso desse movimento? É dizer não ao fascismo. Mas o ato de governar não precisa ser o ato de centro, ele pode ser o ato mais à esquerda. Então, eu acho que isso falta. Também vejo aqui em Santa Catarina, a direita está bem servida. Tem candidaturas, Jorginho Melo, do João Rodrigues, e eu acho que a gente precisa ocupar um espaço, sem perder a capacidade de construir uma unidade. Se você olhar Nova York, aí, o prefeito de Nova York, ele não ganhou a eleição porque ele foi para o centro, ao contrário. Ele enfrentou o Trump, ele estava lá numa missão em defesa da Palestina, contra a política de combate aos imigrantes do Trump, defendeu tarifa zero, defendeu a luta com os aluguéis altos, etc. Ele teve uma pauta à esquerda. Eu acho que a gente precisa ter essa identidade nas eleições. Concordo? Agora, não é só a eleição que vai fazer essa virada histórica que nós precisamos fazer, né? Eu acho que passa a eleição, a gente deixa a mensagem e a gente não pode se recolher. A gente tem que estar permanentemente no processo da disputa de opinião, na disputa de hegemonia ou da construção de contra-hegemonia na sociedade. Uhum. E de alguma forma você acha que a gente tem conseguido fazer essas duas articulações entre a luta? Tô entendendo que assim, a luta institucional de um lado relacionada com uma luta fora do sistema, né, uma luta social, etc, né. De alguma forma a gente tem dado conta dessa tarefa? Porque pergunto isso porque parece que de alguma forma a gente ainda está muito estagnado.
Existia a expectativa de que, bom, passado 2022, com a eleição de Lula, talvez o bolsonarismo se enfraquecesse e a gente entrasse nessa próxima eleição agora com outro cenário. Mas parece que a gente está entrando em 2026 quase semelhante a como a gente entrou em 2022. Então parece que pouca coisa mudou, ou não. Sim, por isso que eu digo, enganam-se aqueles que o mal maior já passou. Ele está presente. A busca, a tentativa do golpe está em processo, está em aberto. Esse é o entendimento que eu quero passar aqui. Por exemplo, os elementos pós-eleição de 22 são muito ilustrativos. Foi o que fez o Bolsonaro. Ele pegou o avião presidencial e foi para os Estados Unidos. Negou-se a dar posse para o Lula, passar a faixa presidencial. E em 8 de janeiro, aquela turba organizada de ocupação, na minha opinião, eles achavam que aquilo seria suficiente para criar um elemento de desestabilização e Bolsonaro voltaria dos Estados Unidos com tapete vermelho, dizendo que a eleição foi roubada e que o Exército, as Forças Armadas, lhe dariam força para ele voltar ao governo, porque ele ganhou a eleição. Essa era a narrativa que estava organizada. Então, as pessoas que foram quebrar o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o STF, estavam numa missão. Além disso, ficou visível a minuta do golpe, dá um ar de legalidade ao golpe, a prisão do Xandão, O o, plano de sequestro? o plano de sequestro, o projeto do Punhal Verde e Amarelo, Uhum. que buscava matar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin, o próprio Xandão, etc. Ali tinha uma trama. Nós ficamos por um fio, gente, por um fio, para o Brasil não cair num golpe. Muita gente ajudou, o próprio Exército. Né? Um general diz: olha, senhor presidente, se o senhor insistir, eu sou obrigado a lhe dar voz de prisão. Mas, então tá, o Lula subiu a rampa com símbolos de expressão do povo brasileiro, 8, 10 pessoas, tomou posse e eles continuaram tentando desestabilizar o governo, por dentro e por fora. Eu acho que o Jair Bolsonaro errou na estratégia. Errou. Certo seria, no meu modo de entender, ele tem uma maioria congressual de centro-direita e extrema-direita. Ele poderia ter participado da eleição passada, municipal, viajando o Brasil, fazendo campanha para os candidatos dele. Ele poderia estar, nesse momento, disputando a eleição. Percebe? Mas ele participou de uma tentativa que provisoriamente não deu certo. Eles estão voltando pelo um caminho que eles negaram, mas que usaram no passado. O fascismo é assim, ele vem sorreta, sorreta, sor, De sor, sorrateiramente, sorrateiramente. obrigado, Carol, sorrateiramente, ele vem pela via democrática, ele se instala na estrutura do poder e busca dar um autogolpe. Tem sido essa a lógica. E aqui ainda está dado essa possibilidade nesse momento com Flávio Bolsonaro, que depois vai dar um indulto, perdão, vai soltar todo mundo que está preso, etc., e vai criar um caminho ao contrário, de fechar o STF, etc., etc. Enfim, por isso que eu digo, o mal maior não passou. Frânio, mas porra, defendeu o STF. Eu não defendo o STF. Eu digo assim,
com o STF é ruim. Nesse momento, é pior sem ele, porque tem cumprido, na defesa de uma orientação e de uma estabilização política nacional, cumprindo uma função que talvez os outros instrumentos das instituições do Estado não consigam. Então, tem cumprido uma função. Isso deixa para o debate hoje bastante quente, que é o caso do Banco Master, porque de alguma forma ele estoura e ele vai revelando uma relação bastante orgânica com a burguesia e com vários agentes, é, enfim, do Congresso, do Executivo, do STF. Claro, o foco tem sido o STF, mas a gente sabe que as relações não estão só no STF. Mas o ponto é que, de alguma forma, uma parte da esquerda, muito possivelmente uma parte da esquerda, a esquerda mais petista, ela tem, de alguma forma, colocado que talvez a gente não devesse explorar criticamente o caso, como uma denúncia, mostrando a podridão do sistema, a relação entre as instituições com o capital, etc. E tem que colocar panos quentes. Eu não concordo com isso. Qual que você acha que deve ser a nossa posição? Eu acho que tem que vir a público, doa quem doer. Nós não podemos virar um, uma política de proteção de uma estrutura apodrecida. Uhum, Brasília é isso. Brasília é isso. uhum, Né? O poder em Brasília se exerce com essas operações silenciosas de corredores e gabinetes, uhum, né? De uma proteção por cima, as classes dominantes se autoprotegendo os seus interesses. E eu acho que é o contrário, eu acho que a gente tem que conectar com o sentimento popular de revolta, de rebeldia, de insatisfação uhum. e de fazer limpezas em momentos de crise. As crises são necessárias e a gente tem que saber atuar por dentro delas e não tentar evitá-las, contorná-las. Né? Ao contrário, eu acho que a nossa missão é botar o dedo nesse problema. Botar o dedo na ferida, então. Exatamente. Eu sei que nosso tempo está acabando, mas eu queria aproveitar, te perguntar, talvez, uma última questão, que é, de alguma forma você já deixou claro a tua posição, também tem sido a posição majoritária do pessoal em relação ao ano eleitoral de 2026, de não lançar a candidatura própria, de apoiar uma reeleição do governo Lula, mas também você colocou que há muitas outras tarefas que a gente tem que fazer para além dessas. Então, de alguma forma, se tu, desenhando esse cenário, que se cumpra o melhor cenário, que não seja, digamos, a eleição do Flávio Bolsonaro, qual deveria ser então o desafio nosso organizativo dali em diante? Para que Porque a minha preocupação é, de alguma forma 2026 está se mantendo como 2022, você tem falado, o mal maior não passou. E o meu receio é chegar 2030 e o mal maior não passou. Daí chegar 2034, o mal maior não passou. E daí, como que é isso? A gente Uhum. começa a morrer, morrer e o mal maior não vai passar e parece que nada consegue sair dessa alternativa. Então, qual que seria a tarefa da esquerda revolucionária? Tiago, assim, eu vivi um período, era muito jovem, mas eu nasci em 1960, 4 anos depois, o golpe e a ditadura. E eu vivi minha infância, juventude, né, adolescência, juventude, o período da ditadura. Se nós tivéssemos a capacidade de sair daquele momento histórico e ir para uma ruptura global que trouxesse um Brasil socialista, etc., seria ótimo. Não conseguiu. A gente passou por um processo gradual. Nós estamos vivendo uma via de democratização burguesa que não está consolidada definitivamente. As instituições ainda são tênues. E o mal maior não passou. Mas nós já tiramos o Bolsonaro do governo. Veja, eu quero ser também positivo. Né? Se Bolsonaro tivesse ganho a eleição 22, certamente a situação seria muito pior. Então, não quero passar um tom pessimista. Né? Aí nisso eu me lembro do Suassuna, que diz: o pessimista é um chato, o otimista é um bobalhão. Eu sou um realista esperançoso.
Então, com essa marcha da história, das lutas sociais, junto com os movimentos, com as construções de partidos, de lutas verdadeiras e bandeiras e pautas, é que a gente consolida um projeto estratégico, Uhum, né? E por isso a necessidade de firmar posição em 2026. uhum, De dizer, é necessário continuar afirmando a unidade de uma frente fascista no Brasil. uhum. Esse é o meu entendimento para fazer esse enfrentamento. Talvez a gente diminua a intensidade dessa dessa força da extrema direita, com mais uma derrota, e reorganizando o time da esquerda também. Uhum. É bem possível que isso aconteça. Muito Eu bem. sou um realista esperançoso. Um realista esperançoso. Geralmente o pessoal, quando cita essa diferença, cita a frase do Gramsci, né? Você citou o Suassuna. É. Eu agradeço a tua participação. Eu sei que você está com a agenda apertada, tem atividades em seguida, eu não vou te tomar mais tempo, mas eu gostaria de aproveitar o espaço. Se você quiser também mandar uma mensagem para o público, uma mensagem talvez não tão pessimista e mais otimista, já Não, que você falou que você também é um realista também com ares de otimismo, então fique à vontade. não, então é isso, companheirada. Ao contrário, aqui eu quero só agradecer o espaço e espero ter atendido à expectativa de vocês. E quem sabe vocês aí possam também se comunicar com o podcast do Prelúdio, do Tiago, aqui a Carol, a Ana. E se tiver outros temas, outras perguntas, uma outra oportunidade, talvez eu possa também estar presente. Quem sabe, inclusive, depois que você se tornar governador, daí você aceita vir Estaremos aqui, tá bom? enquanto governador, seria um prazer te receber. Eu agradeço realmente a tua participação. Eu sei que a agenda é bastante corrida, você tem um histórico de luta bastante importante. Eu espero que em algum momento a gente, inclusive, possa conversar sobre isso. Você falou dos aspectos da ditadura. Eu lembrei que você estava na rearticulação da UNE no final da década de 70, estava não? Exatamente. E então você tem um histórico bastante profícuo, então foi um prazer te receber aqui. Eu espero que para quem está nos escutando também tenha sido bastante aproveitoso. Sei que a conversa foi curta para o nosso padrão, mas a agenda apertada foi o que deu para explorar nesse momento. Como o convite como você já deixou o convite aberto, eu vou aproveitar mais vezes, a gente vai te chamar, Certamente. porque a discussão, ela, na verdade, hoje está no centro da questão. Esse é o debate principal para a gente, que é de colocar as questões sobre o desafio organizativo hoje do nosso campo da esquerda revolucionária, quais são as táticas, quais são as estratégias, colocar as diferentes visões sobre a disputa institucional, sobre o projeto de eleição de 2026. Então, esse é um debate que a gente está fazendo já no podcast, que é avançar ainda mais no decorrer do ano, porque essa é uma questão, é o epicentro, digamos assim, hoje dos nossos desafios no Brasil. E é um país que hoje está pegando fogo em todas as partes, né? Não só pela questão da crise nacionalmente, mas porque o imperialismo está explodindo o mundo afora, e isso vai trazer consequências também, obviamente, para o Brasil, para a organização da esquerda, para a rearticulação das classes dominantes, da direita, etc. Então, essa discussão é mais do que necessária, ela é imprescindível. Então, por isso, também é trazer essa discussão para cá. Agradeço a todo mundo que acompanhou. Mandem suas questões, mandem suas mensagens, que a gente vai depois reencaminhar para o gabinete do Afrânio, para o próprio Afrânio, e quem sabe volta a pensar essas questões num episódio mais à frente. Se você acompanhou até aqui, gostou da discussão, tem algum comentário, crítica, deixa, mas também recomendo o vídeo ou o áudio, se tu estiver escutando nas plataformas de áudio, para os demais camaradas. Vamos sempre fazer o esforço para fazer a voz revolucionária chegar cada vez mais longe, até que a gente consiga, de uma vez por todas, transformar revolucionariamente esse país que já passou da hora de uma grande transformação. Enterrar de uma vez por toda a extrema-direita, não é, Afrânio? Enterrar de uma vez por todas esse fascismo que nos ronda a todo momento e conseguir colocar uma alternativa socialista, humanitária, de uma vez por todas para o país, não é mesmo? Então, obrigado, Afrânio. Obrigado muito também. Eu que agradeço, estamos juntos. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau.